Borracharia Santa Rita, sob nova direção, consertos e vendas de pneus, câmaras de ar em geral, carros, motos e caminhões, reforma de pneus para caminhões. Borracharia Santa Rita, agora com salvamento. Precisou é só ligar, 3808-1863, Avenida Doutor Carlos Burgos, 1351, no centro em Amparo. Foi lançado em Amparo a pedra fundamental do AME, Ambulatório Médico Especializado, com grande ajuda do nobre deputado estadual Barros Munhoz. Logicamente que isto jamais seria possível sem o nosso amigo da saúde, o nosso deputado Barros Munhoz. Meus amigos, minhas amigas, vocês podem imaginar como é grande a minha satisfação por estar vivendo esse momento em que vamos dar início à construção do prédio para a implantação do Ambulatório Médico de Especialidades, o AME, que vai atender toda a população de Amparo e da nossa região. Faço questão de dividir com vocês essa grande alegria, ao mesmo tempo que informo que esta será a maior obra na área de saúde pública da história de Amparo. Torno público meus sinceros agradecimentos ao grande parceiro e amigo de Amparo, o governador Geraldo Alckmin. O AME, Ambulatório Médico Especializado, atenderá 220 mil pessoas de Amparo e mais 10 cidades da região. Portanto, seu benefício será para toda a população vizinha da cidade de Amparo. Nós vamos conseguir um AME para Amparo. E não é porque eu faço promessa fácil, não é porque eu sou irresponsável, não é por nada. É porque eu conheço o governador Geraldo Alckmin e eu sei que ele é justo. O programa do AME deu tão certo que ele foi maior do que devia. O governador não teve dúvida. Tem prédio? Falei, governador, se não tiver, a prefeitura faz. O prefeito lá é arrojado, tem uma Câmara arrojada, que apoia tudo que é de interesse do município. Eu posso assegurar ao senhor, o município entra com o prédio. E aí, então, o governador autorizou o AME. E a gente aproveitou o ensejo, e eu disse que o prédio a prefeitura ia fazer para o governador. E vai fazer. Mas também não custava nada ele arrumar uns 4 milhões para ajudar, né? E já conseguimos também! Já conseguimos também. No AME haverá consultas, exames médicos e resolução de problemas mais complexos. Este é mais um benefício do governo do estado de São Paulo para toda a nossa região. Borracharia Santa Rita, sob nova direção, consertos e vendas de pneus, câmaras de ar em geral, carros, motos e caminhões, reforma de pneus para caminhões. Borracharia Santa Rita, agora com salvamento. Precisou é só ligar, 3808-1863, Avenida Doutor Carlos Burgos, 1351, no centro em Amparo. Começa agora o programa Semeadores de Fogo, na apresentação Pastor Reinaldo e Presbítero Eduardo. Campo para trabalhar, semeadores, o Senhor da grande ceifa vai chegar. Estamos dando início a mais um programa Semeadores de Fogo. Eu saúdo a todos vocês que estão assistindo essa programação com uma boa tarde de salvação, que Deus possa abençoar vocês. Nós estamos felizes de estarmos entrando dentro do seu lar. Você que ligou aí o seu televisor, você já pode convidar aí o seu vizinho, os seus amigos. Estamos dando início aí ao programa Semeadores de Fogo e o nosso intuito é levar a palavra de Deus até o seu lar, levar a palavra de Deus até a sua casa. É com muita alegria que nós fazemos esse trabalho que o Senhor tem nos dado. E você que está nos assistindo, continue aí na nossa programação. Estarei passando aqui para o pastor Reinaldo. Ele tem um recadinho aí para todos vocês. Uma boa tarde a todos vocês que estão no programa aí, assistindo a nossa programação através dessa emissora, programa Semeadores de Fogo. Sou o pastor Reinaldo, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da rua Galvão Bueno, 126, no centro da cidade de Amparo.
E quero aí mandar o meu abraço caloroso, o meu abraço na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Uma boa tarde de salvação na pessoa do nosso Senhor Jesus também para todos vocês que estão ouvindo a nossa programação, não somente na cidade de Amparo, mas em toda a região, cidade de Pedreiras, Jaguariúna, também Santo Antônio da Posse, Olambra, todas as cidades aí que tem chegado essa emissora. Queremos mandar um abraço caloroso em Cristo Jesus a todos vocês. E queremos dizer também que nessa semana, aí, quinta-feira, continua a campanha, e a nossa irmã Ida Lúcia, quinta-feira às 14 horas, estará no último culto, estará com uma palavra especial para você. Ela nos disse que ela recebeu de Deus uma palavra especial para essa semana. O Senhor falou com ela, então compareça, porque ela tem algo de Deus para a sua vida já revelada. Ela que teve aí o mês inteiro, todas as quintas-feiras às 14 horas, ela esteve ministrando a palavra de Deus, estará no encerramento, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então convido vocês para estarem nessa quinta-feira, às 14 horas, aqui na rua Galvão Bueno, 126, na Assembleia de Deus. Vocês podem estar conosco. Também quero dizer que dia 21, segunda-feira agora, nós teremos às 19 horas o encontro de casais. Você que é um casal, quer receber aí a mensagem da palavra de Deus, o pastor Josmar, da cidade de Pinhalzinho, ele estará ministrando a palavra de Deus, e você pode estar conosco. Ele estará aí dando uns conselhos a todos os casais, e você pode vir, venha, compareça para estar recebendo a ministração da palavra de Deus para a sua vida, para que você possa ter uma vida mais feliz, vida em família, porque nós temos lutado pela família, temos aí orado a Deus, temos buscado do Senhor uma paz entre a família, uma conciliação entre a família, uma consolidação dentro da família. Então nesse dia 21 você pode estar conosco. Também nós teremos, já antecipando aqui, no mês de junho, dos dias 1º até o dia 8, nós vamos ter no domingo, segunda, quarta, quinta, sexta, e no próximo domingo, dia 8 de junho, nós teremos aí a semana do Pentecoste, semana do Shavuot, semana da festa das primícias, e nós teremos aqui alguns pregadores ministrando a palavra de Deus. Já temos 2 confirmados aí. Nós temos aí o pastor Aguinaldo, da cidade de Tuiuti, vai estar num desses dias, e também nos confirmou o pastor Gesiel, ali do Silvestre, que da nossa cidade de Amparo, também estará aqui ministrando a palavra de Deus. Já confirmou conosco, e conforme nós tivemos a confirmação de mais pastores, nós estaremos aí falando da nossa programação. Também nesse final de semana, no domingo, nós teremos aí o domingo de Páscoa para as crianças. Nós convidamos aí as crianças para estar conosco. Teremos aí a distribuição do ovo de Páscoa, né, que é um símbolo atual da Páscoa, que as crianças acabam vendo aí pela mídia, e nós então estaremos dando, e convidamos as crianças para estarem aqui, para poder receber o ovo de Páscoa nesse domingo, às 18h30, no culto de Páscoa, neste domingo. E neste sábado também nós teremos uma grande participação com as crianças. Nós iremos aí em uma chácara, e eu agradeço a Deus por esse grande benefício que nós poderemos estar fazendo com as nossas crianças nesse sábado também, que antecede a nossa Páscoa. Nós estaremos com as nossas crianças aí falando algo da palavra de Deus também, e eles estarão se divertindo um pouco na presença do Senhor. Queremos agradecer a todos aqueles que contribuíram para que essa festa, né, todas, tanto no sábado quanto no domingo, puderam nos ajudar, estão nos ajudando, a todos aqueles que têm cooperado, as professoras das crianças e todos aqueles que têm participado também na segurança. Quero agradecer a todos vocês, mas fica aí o convite. Então, nesse domingo, para as crianças, teremos o domingo de Páscoa, onde nós estaremos distribuindo aí um ovinho de Páscoa aí para as nossas crianças poder saborear algo aí
que tem feito tanto motivo para eles, né? Dentro da mídia, eles veem tanto as propagandas. Então nós estaremos dando para as nossas crianças. Venha você, mande seu filho, traga seu filho para estar conosco nesse domingo às 18h30, domingo de Páscoa. Que Deus continue te abençoando. Continue dentro da nossa programação, que ainda nós teremos louvores que enaltecem, né, a nossa alma, que nos aproximam do Senhor, louvores ao nosso Deus, e também nós teremos aí a ministração da palavra de Deus, e no final, aquela oração para você. Continue conosco em nossa programação, e se possível, ligue para alguém, diga: olha, o programa Semeadores de Fogo já está começando, para que você seja abençoado, porque o intuito que nós temos é de levar a bênção até a sua casa, através da emissora de TV. Agora no programa Semeadores de Fogo, nosso irmão Diego estará louvando ao nosso Deus, mas antes ele vai deixar um recadinho aí para você. Nós temos um trabalho aqui na nossa igreja, concernente ao círculo de oração masculino, juntamente com o nosso irmão João Profírio e também com o Carlos Américo. Nosso irmão Diego estará fazendo um convite para você. A paz do Senhor para os irmãos. Quero aqui me estender esse convite a todos os homens, adolescentes ou crianças. Nós temos aqui nas sextas-feiras, na rua Galvão Bueno, nesse templo, o trabalho no salão anexo aqui. Na igreja tem o ciclo de oração das mulheres, e no salão anexo nós temos ali o ciclo de oração masculino, homens de fé. Eu quero convidá-lo, os irmãos, a todos vocês que são homens, a participar, desse ciclo de oração, para louvarmos junto ao Senhor e também estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Deus tem operado milagres ali. Eu quero convidar vocês a vir e a provar um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Erga agora a cabeça, não fique triste, ou não, porque para tão cedo assim, até disse, Deus me esqueceu, mas Ele não esquece os seus, pois Ele está contigo aí. Ele já está mudando. Deus já mudou o teu cativeiro, ou não, repreendeu o devorador. Erga agora a tua cabeça, vem tomar posse da vitória, a tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo, sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão, você está livre até pra voar. Voe agora nas asas do vento, pois a vitória é tua, é tua, é tua, a vitória é tua. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo, sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo
no chão, você está livre até pra voar. Foi agora nas asas do vento, pois a vitória é tua, é tua, é tua, a vitória é tua. Deus manda eu te dizer, pare agora, irmão, pare agora. Pare agora de sofrer, erga a cabeça, erga a cabeça. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da cidade de Amparo, na rua Galvão Bueno, 126, no centro, e queremos passar para vocês a programação de nossa igreja. Você estando em Amparo, querendo participar conosco, venha. Se morar em outra cidade, procure uma igreja evangélica mais próximo da sua casa, mas não deixe de servir a Deus. Todos os domingos pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E também no domingo, às 13h30, nós temos o programa Semeadores de Fogo na SRTV, aqui em Amparo, canal 39. Isso. E depois, às 18 horas e 30 minutos, nós temos o culto da família, o culto da mensagem da Palavra de Deus, onde você terá uma ministração da Palavra de Deus para a sua vida. Todos os domingos, 18 horas e 30 minutos. Na segunda-feira, às 19 horas, também nós temos a aula de teologia, né? Uma bênção para você. Escola teológica, todas as segundas-feiras, 19 horas. Nas quartas-feiras, nós temos às 19 horas o nosso culto com a mensagem da palavra profética de Deus para a sua vida. E também aqui no salão anexo, nós temos a aula de discipulado. E após as 20 horas também, nós temos pela Rádio Web o programa Semeadores de Fogo. É www.radioatlantafm.com.br. Isso aí, você pode estar também nos assistindo pela internet, você pode estar nos ouvindo pela internet também através dessa emissora. E ainda na quinta-feira nós temos às 14 horas a Tarde da Bênção, onde nós temos aqui homens, mulheres de Deus que estarão orando por você, estarão ministrando a palavra de Deus e ministrando também as orações em seu favor. E também na sexta-feira, a partir das 19 horas, nós temos o círculo de oração masculino e também o círculo de oração masculino. Isso, feminino aqui em cima no templo e o masculino no anexo, você pode estar participando. Sendo homem ou mulher, participe conosco. Mas depois das 22 horas temos algo também. É verdade, nós temos a nossa grande vigília do avivamento. Isso, vigília do avivamento, com a primeira parte orando pelos missionários e a segunda parte orando por salvação de vidas. E logo de manhã, no sábado, nós temos aí um trabalho com as crianças, né? O café da manhã com as crianças. 9 horas da manhã, então, café da manhã com as crianças. Depois nós temos, a meio-dia, na Rádio Web também, o programa Semeadores de Fogo. www.radioatlantafm.com.br. E depois, às 13 horas, nós temos esse programa Semeadores de Fogo, pela SRTV, aqui em Amparo, canal 39, não sei na sua cidade, mas aqui em Amparo, canal 39, programa Semeadores de Fogo pela TV, SRTV. É isso aí, e também no sábado nós temos os cultos de departamento. O primeiro sábado, culto com 19 horas, então no sábado nós temos o culto, sempre o primeiro sábado, com a participação das crianças. É um culto em que as crianças aí estarão louvando a Deus e sempre temos a mensagem da palavra de Deus para você. No segundo sábado nós temos o departamento de ensino, onde nós, a partir das 19 horas no sábado, estaremos ensinando a palavra de Deus. Temos aqui classes especiais para todas as idades, não importa, desde bebê até a maior idade ou a melhor idade, como se diz. Nós temos aqui uma classe especial
especial para você, com professores preparados para estar ensinando a palavra de Deus. E no terceiro sábado também nós temos o culto aí com a participação das mulheres que oram. Isso, círculo de oração feminino, todos os terceiros sábados, 19 horas. E no quarto sábado é o culto com a participação da nossa juventude. Isso, toda a juventude então tem a sua oportunidade de estar aqui na frente do trabalho e você pode estar presente. Você que é jovem, venha todo quarto sábado, culto com a participação de nossa juventude. Mas ainda quando nós temos o quinto sábado, alguns meses do ano nós temos o quinto sábado, nós temos um trabalho especial também. Com certeza, nós temos o culto aí com a participação dos homens de fé, os homens que oram nesta igreja. Isso, venha participar todos os quintos sábados, quando tem, nós temos os homens de fé. Agora, todos os dias, a partir da meia-noite, também pela FM 101.3, Rádio Cidade das Águas, nós temos o programa Semeadores de Fogo. Todos os dias, das 0 a 0 hora, nós temos, a partir da 0 hora, o programa Semeadores de Fogo. E você pode, então, estar conosco qualquer um desses dias que tem aí, temos passados para você. Pastor, também aqueles que quiserem assistir a nossa programação, temos ali também no YouTube, né? Isso, você pode procurar no YouTube, programa Semeadores de Fogo. Você terá ali todos os programas, algum repetido, algum que já passou, que você queria rever, algo que você queria rever, você pode procurar no YouTube, programa Semeadores de Fogo, e você vai achar ali toda a nossa programação. Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Galvão Bueno, a igreja para quem gosta de ser feliz. Venha e participe conosco. É verdade, venha e faça parte da nossa família. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus, ao nosso Senhor, Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ao Senhor Jesus Cristo também, que nos salvou e nos tem dado esta grande oportunidade, através do Espírito Santo, de nós estarmos mais uma vez através desta emissora, e com esse grande privilégio que eu tenho de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Nós estamos na semana da Páscoa, né? Eu queria ler juntamente com vocês a palavra de Deus, para nós podermos meditar algo dentro do que a palavra de Deus aqui nos traz. E eu queria ler com você Lucas capítulo de número 22. Eu vou ler apenas 3 versículos para que nós possamos meditar algo sobre a Páscoa, sobre algum acontecimento especial na nossa Páscoa, que nos diz assim. Você pode acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia nesse momento e acompanhar. Eu falo na minha versão, mas trago um pouco da tradução também, que nos diz assim, capítulo 22 do Evangelho segundo escreveu Lucas, versículos 1, 2 e 3, nos diz: aproximava-se a festa da Matzá, conhecida por Pessah, ou Páscoa, e os principais Kohanim, os sacerdotes, e os mestres da Torá, procuravam um meio de se livrar de Yeshua, ou de Jesus, porque temiam o povo. A essa altura, o adversário entrou em Yehudá de Queriote, ou Judas Iscariotes, um dos 12, e ele se aproximou dos principais Kohanim, ou dos principais sacerdotes, e da guarda do templo, e tratou com eles sobre como lhes poderia entregar Yeshua. Eles ficaram contentes e lhe ofereceram dinheiro. Ele consentiu e começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Yeshua sem o conhecimento do povo. Eu disse que ia ler até o versículo 3, mas decidi neste momento ler até
o versículo de número 6. Então é Lucas 22, dos versículos 1 até o versículo de número 6. Primeiramente, nós vemos aqui dizendo que se aproximava a festa conhecida por Páscoa. E o que será a Páscoa, né? Nós vemos que nos nossos dias, quando se fala a palavra Páscoa, todas as crianças e mesmo todas as pessoas se lembram, né, de um ovo de chocolate. Se lembram do coelho e de um ovo de chocolate. Então hoje o que vem marcando pela mídia é justamente uma festa onde se proclama bênção, né, prosperidade através de um chocolate, né, através de um ovo de chocolate chamado ovo de Páscoa, e também de um coelho, né, que é o símbolo de uma reprodução, símbolo de uma fertilidade. Mas na realidade, quando nós olhamos através da Bíblia Sagrada, nós vemos que essa festa é muito importante para as nossas vidas ainda no dia de hoje. Porque na realidade ela foi criada lá no Egito, quando o povo de Israel estava escravizado, e no momento da sua partida, quando o Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, se manifesta a Moisés, e ele então é levantado para tirar aquela nação da escravidão, para libertar a nação de Israel da escravidão do Egito. E no dia da partida, então se comemorou o dia de Páscoa, que o Senhor mesmo determinou que eles lembrassem todos os anos e fizessem, né, uma memória disso, fizessem uma festa sobre esse dia, porque esse dia, logicamente, simbolizaria uma libertação. E nós sabemos que a palavra Pessah, ou Páscoa, né? Pessah, no hebraico, ela quer dizer passagem, passar por cima. Pois foi naquele dia, no dia da libertação, depois de 9 pragas que haviam assolado os egípcios, que o Senhor, desejoso de mostrar aos egípcios que Ele era o Deus de tudo, o Criador e o poderoso, todo-poderoso, o onipotente, quis mostrar para os egípcios. Então naquela última praga, foi a morte de todos os primogênitos, porque o faraó não liberava o povo, não quis liberar o povo, por simples desejo dele. E nessa proibição então, o Senhor agiu em uma noite, e ali todos os primogênitos do Egito, tanto dos humanos como dos animais, todos eles morreram naquela noite. Então aí, isso veio trazer a libertação, e Faraó por um certo tempo deixou então que o povo saísse, e eles então naquela noite, eles comemoraram a Páscoa, matando um cordeiro, e comendo aquele cordeiro, segundo a determinação que o Senhor deu a Moisés. E eles ficaram prontos para no outro dia, bem de madrugada, logo que os primeiros raios solares estavam saindo, eles puderam sair e ser libertos do Egito. E a palavra Pessah foi porque a Bíblia nos diz que o anjo veio para fazer essa matança, e ele passou por cima de onde havia sangue do cordeiro, porque uma das determinações que o Senhor fez para Moisés é que o sangue derramado do cordeiro inocente, ele devia ser passado nos umbrais das portas das casas. E assim fez o povo de Israel, matou o cordeiro. Muitas famílias pequenas mataram um cordeiro para 2 ou 3 famílias, dependendo do número de pessoas que havia em cada família, um cordeiro só daria. E eles então mataram, pegaram o sangue, passaram nos umbrais, comeram aquele cordeiro,
né, comeram ervas amargosas para lembrar dos dias de escravidão ali no Egito. E quando o anjo então passa para fazer a determinação do Senhor, ele não pode agir aonde havia sangue nos umbrais, e ele então passa por cima. Por isso a palavra Páscoa, ou Pessar, que é passar, que é passagem, passar por cima. O anjo passou por cima e deu livramento a todo o Israel. Todos os judeus foram livres porque ouviram aquilo que Moisés falava por parte do Senhor, e então eles puderam ser libertos. E essa festa então passou a ser comemorada todos os anos em Israel. E eles comemoravam todos os anos, comendo ervas amargas, participando ali do cordeiro, matando o cordeiro, lembrando que no Egito eles sofreram como escravos, mas puderam ser libertos pelo sangue de um animal inocente. Então a palavra Páscoa, a festa Páscoa, tem a ver com os nossos dias, porque ali ela trazia um símbolo, ali era uma prefigura, aquele cordeiro era uma prefigura da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque quando Jesus se apresenta para o seu ministério, e começa o seu ministério mais ou menos com 30 anos de idade, a Bíblia nos diz, e ele vai até onde estava o seu primo João Batista, que estava no Rio Jordão batizando as pessoas, e a Bíblia nos diz que ele batizava quando eles se arrependiam dos seus pecados, eles eram batizados ali no Rio Jordão. E quando Jesus se aproxima, então João Batista olha e reconhece Jesus, logicamente através do Espírito Santo, porque é muito que eles não se viam. João Batista andava pelos desertos, e Jesus tinha sua vida, e eles não moravam tão perto. Mas quando ele vê se aproximando Jesus, que o Espírito Santo confirma, porque a Bíblia mesmo relata que o Espírito Santo aparece como uma forma de pomba até Jesus. E aí então João Batista olha para Jesus, e aquelas pessoas que ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e sejam batizados. Quando ele vê Jesus, ele não fala mais essa palavra, e ele olha para Jesus, aponta Jesus para aquela multidão que o seguia, que o ouvia, e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus então desce para ser batizado. Ele até não quer, mas Jesus diz para ele: faça para que se cumpra toda a justiça de Deus. E Jesus então é batizado ali no Rio do Jordão por João Batista, sendo recebido como Cordeiro de Deus. Então, quando chega mesmo na festa da Páscoa, quando Lucas ele relata no capítulo 22 que estava se aproximando a festa de Páscoa, e Jesus já estava há mais ou menos 3 anos com os seus discípulos, os seus apóstolos que estavam ao seu lado, 12 homens mais chegados que ele escolheu, fora aqueles que o seguiam, fora as mulheres que seguiam, dando suporte ao ministério de Jesus. Muitos o seguiam, mas 12 ele escolheu a dedo, ele chamou, ele convocou para estar junto com ele. Um daqueles 12, ele era o traidor, ele pensava somente em obter lucros. E aí a Bíblia nos diz que ele deixou o adversário de nossas almas encher o coração dele. Foi o que Jesus falou para ele. E aí ele vai, procura os sacerdotes judeus e fala que é um deles, e vende Jesus por 30 moedas de prata. E naquele momento então, aproximando-se o dia da Páscoa, Judas Iscariotes, ele procura os principais sacerdotes,
procure os escribas, que são os mestres da Torá, que conheciam a palavra, e ele vende Jesus. E ele chega na semana da Páscoa, porque lembra que eu disse que lá em Israel o cordeiro foi morto para a libertação, o cordeiro inocente, não tinha nada, mas o Senhor escolhe o cordeiro como símbolo ali e pede para que eles matem, e o sangue nos umbrais da porta veio dar o livramento da morte dos primogênitos dos filhos de Israel, porque no Egito todos morreram, porque não tinham sangue, não estavam debaixo da proteção daquele sangue que simbolizava Jesus Cristo. Então nós sabemos que, logicamente, Jesus precisava morrer. Jesus, como Cordeiro de Deus, que disse João Batista, seu primo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como Cordeiro, então, era morto, e assim procedeu-se em Israel até os dias de Cristo. O Cordeiro era morto para a cobertura. A Bíblia nos diz que cobria os pecados das pessoas. Agora não, agora Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, ele iria tirar o pecado do mundo. Então necessário se fazia que ele morresse, e ele diz isso quando ele chama os seus apóstolos, e ele diz: olha, é necessário que eu morra. E nessa época até Pedro se levantou, dizendo que ele não deixaria, e o Senhor o repreende naquela hora, porque havia necessidade, precisava alguém morrer para a remissão dos pecados, precisava alguém que é inocente, assim como o Cordeiro Pascual, né? Que foi morto lá no Egito, e que era morto todos os anos, para remissão, ou para pelo menos cobertura do pecado. Era necessário que viesse agora a perfeição de Deus. E a Bíblia nos diz que Deus envia o seu Filho ao mundo para poder perdoar os nossos pecados, para morrer por nós. Então havia necessidade da sua morte, mesmo que fosse inocente, e havia necessidade de alguém inocente. E Jesus veio a esse mundo com esse propósito. Então a festa de Páscoa para nós, ela é muito importante, porque ela nos traz o símbolo da nossa salvação, agora por intermédio do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Não foi como nos dias de Páscoa, mas foi na semana de Páscoa, foi naquela sexta-feira, onde no sábado eles comemoravam a Páscoa. Por isso Jesus não pôde nem ficar na cruz, né? Geralmente eles ficavam ali por 3 dias, né? A crucificação demorava de 1 a 3 dias, mais ou menos, até que a pessoa morresse, não suportasse mais a dor. Era uma morte dolorosa, era uma sentença dolorosa aplicada pelos romanos, a morte de cruz. Então não era uma morte instantânea, né? Mas Jesus, ele não suportou, né? E a Bíblia nos diz que às 3 horas da tarde daquela sexta-feira, bem assim triste para nós, mas sabemos que era necessário. Triste para os seus discípulos que o viram de longe, triste para João, que estava próximo, junto com a mãe de Jesus, muito triste para os seus amigos, muito triste para aqueles que gostavam de Jesus, para aqueles que andavam com Jesus, muito doloroso para Jesus, porque a Bíblia diz que antes dele ser entregue nas mãos do sumo sacerdote, antes de que prendessem a Jesus, a Bíblia nos diz que ele foi orar. E veja que
a Bíblia relata que foi necessário um anjo descer para consolar, porque até mesmo o suor do seu corpo se transformou em gotas de sangue. Então Jesus suou sangue naquele momento, porque a Bíblia nos diz que Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele sofreu por nós, por mim, por você, naquela cruz. E não foi só o sofrimento da cruz, não foi só os cravos que estavam fazendo aquela dor, né? Não foi só as chicotadas que Ele levou daqueles azorragues, que eram chicotes até que tinham pontas de osso, né? Nas suas pontas havia osso, para machucar, para arrancar a pele. Até nós vemos aí um filme que demonstra, até meio que difícil de nós olharmos, como ficou o estado de Jesus, e provavelmente deve ter ficado daquela maneira, porque o sofrimento foi grande, e logicamente que ele se inchou, depois de ter sofrido toda aquela noite, de ter passado pelos carrascos, de ter levado a coroa de espinho, onde também sangrou nas costas, sangrou com a coroa de espinhos, sangrou até mesmo antes, em gotas, o seu suor transformou-se em gotas de sangue. E a ciência nos explica isso, né? Porque se nós passarmos, né, por um estado de nervoso tão grande, por um estado de opressão tão grande, há dilatação dos vasos sanguíneos, então não somente passa água, mas acaba passando sangue, que é mais grosso, e pode então haver isso daí. E Jesus naquela hora, naquele momento, como eu disse, não era somente as dores daquele chicote, não era somente as dores da coroa de espinhos que foi posto na cabeça de Jesus, não era somente o sofrimento das opressões daquelas pessoas que o acusavam e o levaram de um lado para o outro, não foi somente a dor do peso da cruz que ele levou, não foi somente a dor dos cravos que transpassaram o seu corpo para ficar pendurado naquele madeiro que foi estendido, não foi somente isso, mas foi a dor do meu pecado, porque isso muitos suportaram, isso todos aqueles fora da lei, ou aqueles que os romanos os consideravam assim, que passavam por um julgamento, eles passavam pelo mesmo sofrimento. Então não foi só esse sofrimento, mas foi o pecado, o peso do pecado que estava para recair sobre mim e sobre você. Então a festa da Páscoa é muito importante para as nossas vidas, porque ela nos leva para Jesus, e então nos leva para a salvação, minha e tua, e de todos aqueles que se aproximam. Nós vemos que no Egito, somente os judeus puderam ser libertos da morte do primogênito, porque ouviram a voz de Moisés, aceitaram, e passaram o sangue do cordeiro, mataram o cordeiro, e passaram o sangue nos umbrais das portas, e aonde o anjo da morte passou, ele não pôde agir, ele não pôde fazer nada, ele não teve autorização para entrar, porque logicamente ali havia uma determinação. Nos mesmos dias de hoje são assim. Nós precisamos reconhecer que Jesus é o Cordeiro de Deus, precisamos aceitar que Ele veio para nos salvar, que morreu, e que o seu sangue foi derramado mesmo depois de morto, quando o soldado enfia-lhe a lança no seu peito, e a Bíblia nos revela que sangue e água saíram do seu corpo. Então por vários momentos Jesus derramou o seu sangue por nós, mesmo antes de ser preso, e depois até o momento da sua morte, ele ainda derramava sangue por mim e por você, mas ele levou sobre nós todo aquele peso que recaía sobre ele, e as dores, foi por mim e por você.
A Bíblia diz que ninguém pôde convencer Jesus de pecado. Ele era o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro sem mancha, que foi exigido do povo de Israel para o dia de Páscoa, que foi exigido do povo de Israel para que cobrisse os pecados do povo quando chegavam até o sacerdote, para pedir o perdão dos seus pecados. Então Jesus foi algo especial. A Páscoa é algo especial para nós, que não como nos dias de hoje nos lembra de um ovo de Páscoa, um ovo de chocolate, nos lembra de um coelho, que não tem nada a ver com os primeiros, ou a primeira determinação do Senhor, e com aquilo que Jesus veio fazer. A mídia nos leva ao erro, a mídia leva as crianças, e leva nós também a não provocarmos um mal maior nas crianças, de fazermos algo por ela, e até temos que comprar, né? Porque são influenciados pela mídia, e não tem como fazer ao contrário. E às vezes compramos o ovo de Páscoa para dar para as nossas crianças, mas isso não é Páscoa. Páscoa é salvação. Páscoa fala de morte. Páscoa fala de um inocente. Páscoa fala do derramamento de sangue. E Jesus veio fazer isso por mim e por você. Jesus veio nos dar vida e vida eterna. Páscoa fala de salvação. Páscoa fala da vida eterna. Páscoa fala de uma aproximação do homem, da humanidade, com o seu Criador. Páscoa fala de uma redenção, de alguém que paga as nossas dívidas, que vai ali como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sem mancha, sem pecado, e sofre por mim e por você. Paga um preço incalculável, que eu não poderia e que você não poderia pagar. Não há como comprar. Dinheiro no mundo compra o dono do mundo. Você não pode comprar alguém com o seu próprio dinheiro, com os seus próprios bens. E tudo é do Senhor, então não há dinheiro que pague. Não há sacrifício que eu possa fazer, porque sou pecador. Você, porque é pecador. Não há sacrifício que nós possamos fazer para a remissão dos nossos pecados, para alcançarmos o perdão. E é tão simples, tão fácil, de imediato, quando nós cremos e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós podemos obter a salvação. Então Páscoa fala de perdão, Páscoa fala de reconciliação, não fala de ovo de chocolate, não fala de coelho, mas fala de Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e disse aos seus discípulos: eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas em eu ir, eu enviarei o Consolador até vocês. E hoje Ele está em nosso meio, através do Espírito Santo, do Consolador, do Paráclito, do Advogado, daquele que está auxiliando para que nós possamos ser salvos. Páscoa fala de traição, né? Porque Judas Iscariotes traiu Jesus, mas não sabia que fazia aquilo para nosso benefício. Pensou somente em si e depois se arrependeu? Não, teve remorso. Teve remorso quando ele viu o que fizeram para Jesus. E então a Bíblia diz que ele se matou, porque o arrependimento teve Pedro, quando nega e corre aos pés de Cristo e pede perdão ao nosso Deus pelo seu erro, por ter negado Jesus. Páscoa fala de salvação, e hoje é dia de Páscoa. Estamos na semana da Páscoa, estamos no domingo de Páscoa. Lembre-se de Jesus Cristo, aceite-o em sua vida, aceite o derramamento do seu sangue, e você terá remissão dos seus pecados, perdão, uma reconciliação com Deus, e poderá ter a vida eterna. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, e que você nunca mais pense em Páscoa com ovo de chocolate e coelho, mas pense em Páscoa com a salvação pela morte de Jesus Cristo no Calvário.
Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Olha, você que ouviu essa maravilhosa mensagem da palavra de Deus, você pode estar nos ligando agora, querendo, você pode estar pedindo oração, você pode estar aí querendo falar conosco como você tem recebido essa programação, ou mesmo se você tem alguma coisa para falar conosco, você pode estar ligando ou mandando uma mensagem de texto. Nós temos aí 4 operadoras para vocês, estaremos passando nesse momento. Você pode se utilizar da operadora Vivo, é o 19 99816 4215. Operadora Vivo 99816 4215. Temos a operadora Claro, 19 99360 9369. Claro, 99360 9369. temos também a operadora TIM, 19 98173 5681. pela TIM, 98173 5681. e pela operadora Oi, é o 19 988432389. operadora Oi, 988432389. Então você pode utilizar-se de qualquer um desses telefones que já apareceram aí na tela da sua televisão. Você deve ter anotado e pode nos ligar agora mesmo, que estaremos atendendo você dentro da medida do possível. Estaremos levando o seu pedido de oração até a Arca das Respostas. Todos os dias, todos os cultos, estamos orando por vocês. Então vocês podem se aproveitar dessa oportunidade para ligar para nós. Faça isso agora mesmo e continue em nossa programação. Também se você mandar aí a sua mensagem de texto, não esqueça de pôr aí não precisa pôr o endereço, só pôr somente a cidade. Isso, né? Põe a sua cidade para sabermos de onde você está nos assistindo. Agora no programa Semeadores de Fogo estaremos ouvindo a nossa irmã Gilmara louvando ao nosso Deus. Cumprimento a todos que estão nos assistindo com uma boa tarde de salvação. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim? Demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador. Tuas lágrimas correndo sobre tua face chegam a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus, aleluia, já mandou para esta guerra reforço. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode roubar nem destruir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque de Deus tem coisas que só Jesus faz. Só para reforçar a minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito interrompendo falou: Mestre,
livre. Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor. Com 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia. Encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus a um sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, não. E disse-lhe Jesus: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, se creres em mim, a glória de Deus verás. Mesmo estando morto, com certeza viverás. Mandou retirar a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha para fora. E todos naquela hora viram Lázaro sair com vida, aleluias, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida, com vida, aleluia, aleluias, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz, só Jesus faz. Programa Semeadores de Fogo, estaremos ouvindo a nossa irmã Gilmara louvando ao nosso Deus. Cumprimento a todos que estão nos assistindo com uma boa tarde de salvação. Deus e nosso Pai, eu quero, Deus, te agradecer por esse grande privilégio de nós estarmos diante da Tua presença santa, através dessa emissora, desse programa. Querido Deus, mas neste momento eu peço que o Senhor possa visitar todos aqueles, Senhor Jesus, que nesse dia estão, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso Cordeiro Pascual, que o Senhor veio nos trazer salvação, veio morrer e derramar o seu sangue para trazer-nos salvação, para a minha vida, para a vida daqueles que te reconhecem e te aceitam como único e suficiente Salvador. Eu peço, visita-os nesta hora, Senhor, perdoa os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida, e que haja uma manifestação dos céus em suas vidas. Querido Deus e Pai, abençoa nesta hora, dando graça, dando oportunidade. Eu peço também a cura àqueles que estão enfermos, e no teu nome, Jesus, determino toda a cura que entre nessas vidas agora e possa proceder a cura e a libertação no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar, te dar uma semana maravilhosa. Fique com Deus e, podendo hoje, procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Semeadores, semeadores, ide ao campo para trabalhar. Semeadores, semeadores, o Senhor da grande ceifa vai chegar. Você pode semear sem ir ao campo, você pode ao missionário ajudar, colocando em suas mãos as ferramentas, muitas bênçãos lá do céu Deus proverá. Semeadores, semeadores.
Borracharia Santa Rita, sob nova direção. Consertos e vendas de pneus, câmaras de ar em geral, carros, motos e caminhões. Reforma de pneus para caminhões. Borracharia Santa Rita, agora com salvamento. Precisou é só ligar. 3808-1863. Avenida Doutor Carlos Burgos, 1351, no centro, em Amparo.